Vamos lá, a ideia aqui é bem direta. Os últimos 3 meses do ano não são um tempo perdido, sabe? Pelo contrário, eles são uma oportunidade gigantesca de transformação. E é exatamente sobre como usar esse poder que a gente vai conversar. Pois é, essa pergunta pode até dar um calafrio em muita gente. E a verdade é que, sendo bem honesto, a maior parte daquelas resoluções de ano novo, feitas com tanta empolgação, acaba se perdendo em algum lugar do caminho, né? E o ponto central é esse aqui. O tempo não espera. Ele não para a gente pensar, para a gente se motivar. Cada dia que passa, simplesmente passou. E essa urgência é real, sabe? Ficar parado tem um custo, mesmo que a gente não perceba no dia a dia. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. O que é que dá para fazer de verdade nos próximos 90 dias? É hora de botar os pés no chão e entender o potencial real desse período. A primeira coisa é mudar a forma como a gente enxerga o tempo. 3 meses não é pouca coisa. É um tempo bem significativo, uma janela de oportunidade real para uma mudança de verdade. É a chance de quebrar de vez aquela mentalidade do ano que vem eu começo. Agora a gente chega no coração do problema. Porque, olha, o problema quase nunca é falta de informação. Conhecimento está aí, em todo lugar. O verdadeiro obstáculo é a falta de ação. É isso. Esse é o conflito que simplesmente paralisa as pessoas. A gente sabe o que precisa ser feito, né? Se exercitar, se alimentar melhor, trabalhar naquele projeto pessoal, mas por alguma razão a coisa não anda. A gente fica preso nesse espaço, nesse vácuo, entre a intenção e a execução. E essa imagem aqui ilustra essa desconexão de um jeito perfeito, né? De um lado, os planos, as ambições, do outro, a realidade. Os hábitos que sabotam tudo isso. É um ciclo vicioso que só dá para quebrar com uma estratégia muito clara. E aqui está a solução, a imagem central de tudo. O único jeito de atravessar esse abismo entre o saber e o fazer é com ação. Ação consistente. É a ação que transforma um plano numa realidade. Certo, já entendemos o problema, já entendemos a solução em teoria. Agora, vamos focar no como. Como é que se constrói essa ponte tijolo por tijolo, com um método bem prático? O roteiro é esse aqui. 5 passos. Se forem seguidos com consistência, a mudança acontece. A gente vai passar por cada um deles, começando pela importância de ter foco, depois pela criação de hábitos que funcionam e, finalmente, pelo poder. O poder explosivo das pequenas vitórias de cada dia. O passo 1 já ataca o erro mais comum de todos, que é o que esse gráfico mostra: tentar fazer tudo ao mesmo tempo. E qual o resultado? Energia espalhada para todo lado, foco zero e aquela sensação de estar sobrecarregado que quase sempre leva a gente a desistir de tudo. Agora, olha o contraste. Olha o poder da clareza. Quando se escolhe só um ou dois objetivos principais, toda a energia vai para eles. A força de vontade deixa de ser uma coisa que se esgota e vira uma ferramenta de precisão. Isso cria um embalo, um movimento, e o progresso se torna não só possível, mas provável. O segundo passo é sobre consistência, e a gente consegue isso com os inegociáveis. São ações tão pequenas que parece fácil pular um dia, mas são tão importantes que viram a base de todo o resto. É que nem escovar os dentes, sabe? A gente não fica discutindo se vai fazer ou não, a gente só faz. São essas coisinhas que constroem um impulso que ninguém para. O terceiro passo ataca a autossabotagem de frente. É um exercício mental bem simples. Toda vez que uma desculpa aparecer na cabeça, a pergunta a se fazer é essa aí, e a resposta é sempre não. Isso mostra as desculpas como elas realmente são, só historinhas que a gente conta para ficar na zona de conforto. E, bom, na zona de conforto, nada cresce. O que nos leva direto para o passo 4. Muita gente fala que não tem tempo, mas o problema não é o tempo, é a distração. Esse gráfico mostra uma coisa muito poderosa. O tempo que a gente recupera cortando o que não importa, tipo rede social ou notícia inútil, é o mesmo tempo que pode ser investido no crescimento pessoal. Não é sobre ter mais tempo, é sobre usar melhor o tempo que já se tem. E agora a gente chega no passo 5, que é onde tudo se junta, o acúmulo de pequenas vitórias. Vamos usar um exemplo bem pequeno, bem palpável, para entender a ideia. Fazer só 10 flexões por dia. Parece quase nada, né? E aí está o resultado daquela pequena ação diária. Aquelas 10 flexões, que pareciam insignificantes, viram 900 no final dos 90 dias. É impressionante, né? O mais legal aqui é ver o poder do efeito composto. Isso funciona para flexões, para páginas de um livro, para o dinheiro guardado. É a mágica dos juros compostos aplicada à vida. Certo, com esse plano todo na cabeça, vamos olhar para o futuro.
Vamos imaginar como vai ser o próximo 1º de janeiro para quem decide começar a agir hoje. A jornada é essa. Começa com uma decisão, hoje. Segue com 90 dias de ação, um dia após o outro. E o resultado é chegar no ano novo já numa versão transformada. É trocar aquela esperança vaga por um plano bem concreto. E o prêmio é esse. É a diferença brutal entre chegar no dia 1º de janeiro com 90 dias de progresso nas costas e chegar começando do zero de novo. A primeira opção traz confiança, traz embalo. A segunda traz só a mesma esperança de sempre. Bom, estamos chegando no final, e agora é hora de juntar toda essa energia, toda essa motivação em um último ponto, um ponto decisivo. Essa metáfora é simplesmente perfeita. O comecinho de qualquer mudança é onde tem mais atrito, mais resistência. É normal ser difícil. O segredo é saber que essa é a fase mais crítica de todas e perseverar justamente aí. E é isso. A análise termina com essa pergunta no ar. A responsabilidade agora foi transferida. O plano está aí. O caminho foi mostrado. A decisão de decolar ou de continuar na pista é de cada um.